Mônica, eu vou compartilhar com você agora o link para o YouTube, porque muitas pessoas vão começar a assistir a partir das 9 horas pelo YouTube. Tá, Alguns que estão conosco neste momento são remanescentes, é o nosso grupo terapêutico que assiste conosco. Se você observar, tem várias pessoas com a câmera desligada, sim. e geralmente o pessoal do grupo terapêutico, mas o público, do modo geral, é visto através do YouTube. Você quer que eu compartilhe esse link em algum lugar? Não. Ficou Se onde você estou. quiser, não, você pode ficar à vontade. Depois eu passo o link para você, para você compartilhar para, digamos, o seu próprio canal, ou você achar melhor, entendeu? Eu sempre Tá deixo bom. os palestrantes a liberdade de decidir, já que ele está apresentando, ok? Então, Mônica, nós vamos começar a nossa apresentação agora e vamos passar a palavra para a Leila, e ela, já são 9 horas agora, já está na hora de nós começarmos a nossa live aí. Sim, Então, vamos lá. Leila, por favor. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falarmos sobre humanidades, virtudes, nessa ambiência de fraternidade, de amor. Seja muito bem-vinda, doutora Mônica Medeiros, que vai nos presentear hoje com a sua palestra sobre a espiritualidade na medicina do terceiro milênio. Vou apresentar aqui a doutora Mônica, o seu mini currículo. Doutora Mônica é formada na Unicamp, Fellowship na University of Illinois at Chicago, de 88 a 90, chefe de equipe de cirurgia, chefe de pronto-socorro, médica de família em unidade básica de saúde, gerente médica de equipe com 400 médicos, pós-graduações em geriatria, homeopatia, fitoterapia, ortomolecular e acupuntura, praticante de slow medicine, médium, mestre reikiana em Isui tibetano e Karuna Reiki, escritora e palestrante, fundadora da entidade filantrópica universalista Casa do Consolador, em 1992, que faz mais de 7.000 atendimentos espirituais gratuitos por mês e distribui atualmente 5 toneladas de mantimentos por mês a humanos carentes e 2 toneladas por mês de ração animal para protetoras e animais de rua. É um prazer, doutora Mônica, recebê-la aqui no NESM, compartilhando seus conhecimentos conosco. Como sempre fazemos, vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece de abertura, agradecendo ao Criador por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa ambiência fraterna, com sentimentos de paz, de luz e de esperança nesses momentos de adversidades. Pedimos ao Criador que intua a nossa palestrante de hoje, para que ela possa trazer conhecimentos que nos favoreçam na nossa alma, no nosso espírito, para que, através do conhecimento, estimulemos o nosso autoconhecimento para formarmos uma sociedade melhor. Doutora Mônica, fique à vontade, a palavra está com a senhora. Bom, bom dia a todos, agradeço muito ao convite para este curso. Este é o futuro da medicina, a integralidade do homem ao cosmos, né? E o tema é muito gostoso da gente discorrer. Nesses 37 anos de formada que eu tenho, o que eu mais tenho aprendido, não é, é que nós só temos a aprender. Nós nunca estamos numa posição de sabermos tudo. E algo que me sempre incomodou na prática da nossa medicina ocidental, que ela é bastante diferente da medicina oriental nesse aspecto, é que o desenvolvimento, óbvio, nesses 37 anos eu observei e participei de um progresso na medicina ocidental extraordinário, em tecnologia, em referências, em conhecimento do corpo humano. Recentemente foi descoberto um órgão novo
2 glândulas salivares novas, né, no corpo humano, acidentalmente, foi descoberto. Então, nós ainda estamos aprendendo muita coisa, mas, indiscutivelmente, o progresso da medicina ocidental é extraordinário. Só que este progresso, ele carrega uma carga de conhecimentos necessária extrema. E é por isso que a medicina ocidental divide o corpo humano em pedaços cada vez menores, né? Quando eu fiz medicina, você tinha a oftalmologia. Hoje você tem um especialista em retina, um especialista em cristalino, um especialista em distúrbios da acuidade, em córnea. Então, nós dividimos um órgão pequeno em coisas menores, e a gente deixou de ver o ser humano no seu todo. Nós não estamos falando de um fígado doente, de uma perna que tem que ser amputada, de um útero miomatoso, nós estamos falando de um câncer cerebral, nós estamos falando de um indivíduo que tem, além destas patologias específicas, toda uma história, todo um contexto energético, porque nós estamos apenas, o nosso corpo está na terceira dimensão, que tem altura, profundidade, no meu caso, infelizmente, largura, mas nós não somos só este ser tridimensional. Nós somos um ser multidimensional e a nossa alma, que é eterna, é quem anima este corpo. Nós já falamos em neurociência da consciência remota, da consciência não local, porque, obviamente, a consciência não está no cérebro. O cérebro, na minha opinião, a mais requintada, o cérebro humano, do golfinho mais ainda, mas o cérebro é a mais requintada obra de arquitetura na terceira dimensão, mas ainda assim você não encontra no cérebro o pensamento. Ele está remoto, e este remoto significa a presença de uma entidade energética, que somos nós, que nos manifestamos através deste corpo que é tridimensional. Então, é lógico que hoje, se você estudar mecânica quântica, você fala de uma multidimensionalidade, especula-se quantas dimensões existem, as características, e a gente tem muito certo que a 4ª dimensão é o vetor tempo. Então, nós temos altura, largura, profundidade e tempo, onde está a alma. Esta é a diferença. E o que eu acho mais importante é que, neste momento em que nunca tantos tiveram acesso a tanto conhecimento, a internet veio conectar todos nós à possibilidade de estudarmos e conhecermos temas que anteriormente eram restritos a sociedades, eram restritos a grupos. E ainda que nós possamos criticar muito do conteúdo que exista na internet, e tem que ser criticado mesmo, porque existe muita coisa ruim, muita mentira disfarçada de verdade, nós não podemos negar, não é, a possibilidade que hoje temos de ter acesso ao conhecimento mais amplo, e se queremos, podemos aprofundar este conhecimento, depende apenas de cada um de nós. Então, a medicina deste terceiro milênio, ela está inserida num contexto muito interessante, porque nós temos acesso à informação, nós temos condições técnicas como nunca antes tivemos, temos a possibilidade de, no Brasil, sermos operados por colegas de Israel, temos possibilidade de, aqui de São Paulo, operarmos pessoas no Nordeste do Brasil através da robótica. Então, é extraordinário, o avanço é fantástico, nós estamos em contato agora, nesta pandemia. Quantas vezes nós não pudemos assistir colegas via WhatsApp que estavam com dificuldades no manejo de pacientes gravíssimos, com baixa infraestrutura, porque isso é uma verdade, nós temos uma baixa infraestrutura, e através do WhatsApp nós podíamos auxiliar. Então, é ótimo, né? Nós pensamos que há 2 séculos atrás a gente tinha sinal de fumaça, e hoje nós temos um meio que nos conecta a todos em tempo real. Né? E é por isso que esta pandemia também tem um acento tão importante, porque é em tempo real que nós temos a informação. Nós já passamos de 1,5 milhão de mortos, mas nós temos aí milhões de recuperados, e isso também tem que ser levado em conta. Esta medicina que nós praticamos hoje, ela necessariamente, no terceiro milênio, não vai poder focar na doença, ela terá que focar no doente. Porque o doente, como eu comecei falando, não é um órgão doente, não é um sistema com disfunção ou alteração morfológica que produz um problema para a sua homeostasia. Né? O doente é alguém que tem sentimentos, que tem pensamentos, que tem ação sobre o meio, que também age sobre ele, que tem fobias, que tem pulsões, que tem crenças, e tudo isto precisa ser levado em conta, porque, afinal de contas, nós estamos inserindo
o nosso conhecimento, a nossa presença energética no psiquismo e na presença energética de outra pessoa, que vem nos procurar, que vai ser assistido por nós, porque se encontra numa situação de vulnerabilidade da sua saúde. Quando nós temos o contato com um paciente, esse paciente pode confiar em nós ou não, porque, na verdade, hoje nós temos um volume de atendimentos de pronto-socorro muito grande. Quando você vai a um consultório, quando você já passou por alguma triagem, ou porque a gente vai em especialidades, né? Eu tenho um caso muito interessante, quando eu era residente, eu estava, meia-noite, a gente dividia plantão, e eu estava sozinha lá no PS, aí veio um camarada andando, uma pessoa alta, grande, né? Daí ele falou, cadê o pediatra? Eu falei, assim, está na sala de pediatria, onde está o seu filhinho? Ele pôs o pé em cima da mesa assim, não é para o meu filho, é para o meu pé, eu quero um pediatra. E assim, a gente sabe, isso acontece, nós todos que somos da prática médica sabemos disso, né? O figo, o baço, né? Qual deles? O direito ou o esquerdo? Você fala, o baço dói? Não, é o direito, é o baço direito que dói. Isso faz parte já dos anais da medicina, porque aí é uma delícia essas histórias, né? Quando a gente conta essas histórias, as pessoas riem, brincam tudo. Mas a gente para na mente, a gente para no raciocínio. E este raciocínio, lógico, treinado, com conhecimento, e nós médicos temos a obrigação de estudarmos enquanto praticarmos, nós temos sempre que estar nos atualizando, mas se nós levarmos apenas a razão à nossa frente, apenas o nosso conhecimento à nossa frente, nós vamos analisar o 1 mais 1, e a medicina não é uma ciência exata. 1 e 1 pode dar um monte de coisa, a medicina é uma matemática abstrata, tudo pode acontecer. Então, se nós focamos apenas no ouvir e prescrever, né? Porque infelizmente hoje eu tive uma equipe de 400 colegas, né? E a gente sabe que para muitos colegas o paciente é contagioso, então eles não põem a mão no paciente. Outros nem olham para o paciente, né? E ainda mais agora na era do prontuário eletrônico, você fica digitando olhando para a tela. Meu Deus, como é que você vai acolher uma pessoa? Porque o primeiro contato do médico com o paciente é o olhar, é o acolhimento. Você olhando para o paciente, você já percebe muitas coisas, só de olhar a forma como ele anda, a forma como ele respira, a postura que ele tem, a feição dele, não é? Você vê se a pele está com uma coloração normal ou se ela está pálida, essas extremidades. Você olhar para o paciente, você já tem uma ideia muito boa de como está aquele corpo. Então, nós temos que olhar. Então, se nós temos que olhar o paciente, nós também temos que ouvir. É claro que você vai ouvir assim, eu estava sentada e vi um golpe de ar e me deu uma dor nas costas, né? Quantas vezes a gente não vai ouvir isso? Eu estava andando, aí eu fui almoçar, e aí eu comi um docinho, foi isso que me fez mal, mas ele não fala que comeu 3 pratos de feijoada, ou que bebeu 3 cervejas. Então, nós temos que ouvir o paciente, para ouvir o paciente, nós temos que desenvolver paciência, porque é muito importante nós darmos ao outro o mesmo acolhimento que nós gostaríamos que fosse dado a nós, ou aos nossos amados, né, aos nossos familiares. Então, a medicina do terceiro milênio, ela tem que partir do ponto de que o paciente é um universo único, um universo que é diferente do nosso, mas também é similar ao nosso, é talvez reflexo, como nós também somos reflexos de consequências socioculturais, não é? Em que todas as vertentes, as nossas crenças, as nossas vontades, os nossos complexos, os nossos problemas, nos levam a somatizar de alguma forma. E eu creio que a medicina do terceiro milênio tem que levar muito em conta a psicossomatização. Porque nós sabemos da força que a nossa mente tem, através dos neurotransmissores, não é? De alterar de forma até grave comportamentos do corpo, não é? Nós sabemos, por exemplo, que, lógico, hoje nós podemos dizer que o câncer descoberto a tempo é curável. O ano passado eu fui diagnosticada com um CA de reto, um adenocarcinoma de reto, não é? O primeiro, e assim, lógico, na hora que eu fiz a colonoscopia para prevenção, né? Foi preventiva mesmo, porque eu não tinha sintoma algum.
que o colega falou para mim, você está com uma lesão no reto, ulcerado, eu falei, isso é CA. Então, eu já fui fazer ressonância, fiz ressonância pélvica, de abdômen, tomografia de tórax, PET, já levei todo o pacote pronto para o colega oncologista. Um excelente médico, um amigo pessoal meu. Ele olhou tudo aquilo e ele falou, Mônica, olha, se você é um T4, assim, já está bem avançado, para você é só paliativo. Então, assim, se você quiser, a gente começa com uma químio paliativa, ou se você quiser, você vai viajar. Porque eu falei assim, mas quanto tempo você acha que eu tenho de vida? Ele falou, amor, vamos ser francos, você tem de 6 meses a 1 ano, olha teu pulmão esquerdo como tá. Realmente, você olhando a tomografia do pulmão esquerdo, aquilo era uma tragédia, né? Eu falei, é engraçado, né? Porque o PET coloriu o tumor, um gânglio ao lado do tumor, mas ele não coloriu, né? Não captou, nenhum contraste foi captado pelos nódulos do pulmão. Eu falei, mas isso não quer dizer nada. É claro que eu saí de lá cabisbaixo, eu tenho uma mãe de 83 anos que depende de mim, eu tenho uma obra de caridade que vai tranquilamente sem a minha presença, sou eu que dependo dela, então, mas, puxa, você fala assim, cara, eu me sinto com 30 anos, eu tenho tanta coisa que eu quero aprender, ainda ver, fazer, né? Aí eu saí meio cabisbaixa de lá tudo, e eu estava, no dia seguinte eu estava trabalhando, porque eu não parei de trabalhar, já me preparando para pensar o que eu vou fazer essa quimioterapia paliativa, vou largar tudo, vou viajar, o que eu vou fazer? E aí, intuitivamente, eu fui orientada, né, a falar com uma determinada colega, uma gastro, naquela hora. Eu falei, puxa, essa médica nem está aqui hoje, ela vem aqui de quarta-feira, isso era uma terça-feira. Aí eu fui para o banheiro para escovar meus dentes, que eu tinha acabado de almoçar, e entra atrás de mim justamente essa colega. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, menina, em vez de ir para o meu consultório, eu não vim parar aqui sem querer? Aí eu falei, olha, você indica para mim um oncologista na BP, na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Ela falou, por quê? Para quem? Eu falei, para mim, eu estou com adenocarcinoma de reto. Ela pegou o telefone, ligou na hora para uma colega maravilhosa, a colega me atendeu no dia seguinte. Quando ela olhou a tomografia de pulmão, ela deu a mesma desinflada, né, que o outro colega tinha dado. Aí ela virou para mim e falou assim, bom, o seu PET não é compatível, não é? E você nem parece que tem câncer, seu estado geral é muito bom. Vamos fazer uma biópsia dessa lesão do pulmão? Eu falei, vamos fazer uma biópsia da única lesão que captou um cadinho do contraste. Fizemos a biópsia, né? E CRM positivo, vocês sabem que dá todas as complicações possíveis e imagináveis. Eu tive hemotórax, foi aquela novela. Bom, resultado, eu não tinha metástase no pulmão. Eu tinha um carcinoide neuroendócrino de taxa de crescimento extremamente lenta, que não era, que eu chamei o meu câncer de Rodolfo. Eu chamava esse nódulo de Magnólia. Ele podia ser filho da a Magnólia podia ser filha do Rodolfo, amante do Rodolfo ou vizinha do Rodolfo. Conclusão, não era nenhuma dessas coisas. Eu fiz 2 meses de químio e radioterapia, fiz cirurgias espirituais, reiki, cromoterapia, acupuntura, tomei homeopatia, quer dizer, eu usei toda a gama que eu passo para os meus pacientes. 2 meses depois do tratamento, eu não tinha mais evidências clínicas do tumor. Eu estou há 1 ano e meio sem qualquer evidência clínica do tumor. Agora estou na fase dos exames, o que sempre aumenta a minha adrenalina, porque você nunca sabe o que pode vir, mas eu estou ótima. Mas por quê? Né? Então, por que surgiu? O que é a doença da patologia do reto? Ela sempre mostra um medo de traição. Não traição homem e mulher, traição no sentido mais amplo da palavra. E realmente esta é uma característica minha. Eu tenho medo de ser traída, não no aspecto homem e mulher, mas no aspecto mais amplo. Realmente eu tenho esse receio. E o medo é algo muito importante, é uma das coisas que eu tenho que vencer nesta minha passagem aqui, porque o medo tolhe muito das coisas que eu posso fazer. O medo torna a pessoa agressiva, torna a pessoa autodefensiva em demasia, ela fica muito alerta o tempo inteiro, então ela raramente relaxa, ou seja, ela tem uma carga de noradrenalina muito alta. E percebam, eu tenho noção deste medo, mas quando eu descobri o Rodolfo, eu me dei conta que eu estava agindo contra mim mesma. E eu comecei a mudar aqui, eu comecei a trabalhar aqui. Primeiro, eu falei para o Rodolfo, cara, você vai virar poeira cósmica, porque você não me pertence, eu não pertenço a você. Como eu ainda acho que tem muita coisa para fazer, você vai ter que ir embora. Lamento, mas você vai ter que virar poeira cósmica. Eu não tive medo do câncer, eu não me entreguei à patologia.
A quimioterapia é horrível, a radioterapia eu faço quantas vezes for necessário, mas quimioterapia, realmente, eu tive toxicidade alta ao Xeloda, que é um quimioterápico oral, né? Eu tive hepatite medicamentosa, tive um início de uma endocardite, tinha precordialgia séria, eu tive que fazer um cateterismo, porque eles acharam que eu podia estar tendo alguma isquemia, não tive, graças a Deus, mas foi um período difícil. Aí, quando veio o resultado que o Rodolfo tinha ido embora, nossa, eu devia ter ficado exultante. Eu não fiquei exultante. Mas por que eu não fiquei exultante? Você recebe uma remissão de tumor, eu não falo em cura, porque ainda não se passaram 5 anos, mas eu tive uma remissão total do tumor. O gânglio ao lado do tumor sumiu, né? Hoje ele tem 0,2 milímetros e ele está calcificado, então acabou a doença. Mas eu não falo em cura, porque eu sou médica, eu conheço a história da doença. 5 anos, eu vou esperar, ok. Mas eu tive remissão. Mas por que eu não fiquei, né, eufórica, feliz, alegre e saltitante? Porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Apoiada por médicos maravilhosos, como a Melissa Meirelles, a minha oncoclínica, o Paulo Lázaro, o radiologista, e o Rodrigo Pérez, o proctologista. Eles me deram apoio emocional, me deram apoio moral. Eu me senti apoiada pela minha rede familiar, pela minha rede de companheiros da Casa do Consolador, pelos meus colegas, pouquíssimos que souberam, porque eu contei só para aqueles que eram amigos mais íntimos. Esta rede de apoio me capacitou com tanta energia que, para mim, vencer o Rodolfo foi fácil. Eu tinha amparo espiritual e eu confiava nesse amparo espiritual. Eu passei por 2 cirurgias e foi bárbaro. Eu senti o procedimento acontecer. Então, para mim, hoje, que estou falando depoimento de paciente, não apenas de médica, eu consegui unir as 2 partes e as 2 partes tiveram um resultado extraordinário. Aí, vocês vão falar assim, mas a fé é importante? Sim, a fé é essencial. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de religação com o universo energético que nos cerca. Porque nós não estamos isolados. Este corpo físico que nós temos é profundamente denso. Ele é um isolante energético fantástico, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos percepções ou senso-percepção da energia que nos cerca. É impossível você negar a presença de componentes energéticos em todas as nossas práticas diárias. Quando você fica irritado, você sente que você tem uma quebra no seu campo energético, né? Você tem afeta a sua aura, afeta a energia que o circunda, você, por consequência, afeta o meio onde você está. Você acorda de manhã, né? E nós, médicos, vivemos exaustos. É o estado normal que nós temos. Você acorda de manhã, levanta e, sem querer, você chuta o pé da cama. Aquela dor lacinante, ainda que fugaz, ela é lacinante. Tira o teu bom humor. Bom, você vai, toma seu banho, se prepara para ir trabalhar e você desce para tomar café e uma pessoa que não chutou o pé da cama, está feliz e saltitante, fala para você, bom dia! E você, do alto do seu bom humor, fala, bom dia, por quê? Pega seu carro para ir para o seu trabalho, para sua clínica, para o seu hospital, para o posto de saúde, e aí vem uma pessoa tão mal-humorada quanto você e fecha você. E aí você fala, vai com Deus, meu irmão, que Jesus te abençoe. Não é isso que você fala? Depois, se você lembrar da tataravó dessa pessoa, você chega no seu ambiente de trabalho onde você só encontra pessoas altruístas, honestas, verdadeiras, justas e parceiras. E quando acaba o seu dia e você chega em casa, você está quebrado, está alquebrado. Por quê? Porque você se imantou por um ciclo de energia que não é bom. Não é? Nós emitimos energia e, por afinidade, captamos a energia na mesma frequência vibratória que nós estamos emitindo. Ora, isto é a base da doença. Não é? O paciente que chega para a gente hoje, a maioria tem depressão ou síndrome do pânico. É o normal. O que você tem? Ah, eu tenho pedra na vesícula. Aí me fala de você. Ah, eu sou triste, eu não vejo prazer em nada. Então, nós temos que entender que as emoções, elas atingem o corpo físico em pontos seletos. Não é? A medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, ela se baseia nisto, porque, inicialmente, na China, os médicos, eles começaram a existir para tratar a família real. Como a família real era de origem de deuses, eles eram deuses, eles não podiam ser tocados. Então, o que o médico tinha para ver?
cabelo, pele, unha, coloração de lábio, de unha, ele não podia tocar. Então, inicialmente, houve a observação. E eles, lógico, para quem conhece medicina tradicional chinesa, sabe que o cérebro não tem relevância, né? Que eles têm aqueles circuitos de órgãos, e eles colocam emoções nestes órgãos. Então, eles dizem, e eu concordo com isso, que o rim, por exemplo, é o órgão de ataque do medo, que o pâncreas é o órgão de ataque da amargura, que a vesícula é o órgão de ataque, o fígado e a vesícula da mágoa. E quando você começa a trabalhar com as pessoas e você começa a colher história clínica, porque é muito importante a história pregressa da moléstia atual, não apenas a queixa, né? É claro que quando você está no pronto-socorro é a queixa, não estou falando do atendimento de pronto-socorro, onde você vai atender a urgência e a emergência, estou falando do atendimento ambulatorial, atendimento da rotina da prática médica. A história pregressa da história da moléstia atual, ela é essencial, porque ali você pode conversar com o paciente, ouvir o paciente e tirar dele os dados, os detalhes, os gatilhos para as doenças que eles apresentam. E veja, o jovem, ele pode ter uma doença, o idoso, várias. São anos de contaminação de energia no corpo físico que a gente ocupa, não é? São anos em que a energia fica estagnada, porque as nossas emoções fazem com que o fluxo de energia deixe de existir. Na acupuntura, nós falamos de canais de energia, que os portugueses, quando entraram em contato com a acupuntura lá no Oriente, chamaram de meridianos, porque as linhas de energia do corpo se assemelham aos meridianos da Terra, que os portugueses dominavam de forma extraordinária. Os navegadores portugueses, então, eles chamavam de meridianos, por isso que hoje a gente fala os meridianos da acupuntura, tal, são os canais de energia da acupuntura. Estes canais de energia, eles correm no nosso corpo, obedecendo o sentido crânio-caudal, não é? Ou caldo-cranal, o sentido pode ser invertido, e são energias que mantêm a nossa vitalidade. E a acupuntura justamente trabalha em pontos onde aquela energia está bloqueada, ela atua para desbloquear ou revitalizar um determinado ponto, a fim de restituir a saúde daquele corpo físico. Esse é o objetivo, a base teórica da acupuntura. Bom, nós temos estes campos energéticos. Gente, nós temos hoje pesquisas científicas que atestam a existência destes campos energéticos, né? Então, se nós temos emoções que se traduzem para o corpo físico através de neurotransmissores e de oxidantes, nós temos oxidantes, né? Enferrujamos o nosso corpo com ansiedade, com mágoa, com raiva, com ciúmes, com inveja. Realmente, né? A gente oxida. Aí você pega uma pessoa com pernas inchadas, edema, né? O godê, 2, 3, 4 cruzes lá, você vê aquele edema, pode conversar com a pessoa, ela tem mágoa. Ah, mas todo mundo tem mágoa, sim, mas algumas choram muito. Elas revivem a dor milhares de vezes. Porque é bom ser vítima. Infelizmente, nós, humanos da Terra, achamos que é bom ser vítima, tem alguma compensação. Então, você mantém o círculo vicioso da dor. Quando você pegar um paciente com edema, claro, eu vou procurar uma insuficiência vascular. Perfeito, insuficiência linfática. Ok, eu não estou descartando, a lesão se dá exatamente na musculatura lisa, mas não adianta nada você tratar a causa física se você nada fizer com a causa moral, com a causa emocional. Então, a medicina do terceiro milênio, ela nos convida a sermos auscultadores da alma do outro. Felizmente, não tem um estetoscópio para escutar a alma, né? Mas nós temos que trabalhar a nossa sensibilidade. Para mim, é mistério que os médicos do terceiro milênio desenvolvam a sua intuição. Porque a intuição, ela é extraordinária, e não é, eu tenho, não tenho. Todos nós temos intuição, é inerente à espécie humana, é genética. A gente pode falar que a mediunidade e a paranormalidade são fisiológicas, e são mesmo, elas estão ligadas ao DNA. Nós temos hoje, no mundo inteiro, notadamente na Rússia, na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos, pesquisas científicas acerca da mediunidade. Houve uma pesquisa científica na Universidade de Sacramento, dirigida por um médico brasileiro, um neurocientista brasileiro, com médiums de psicografia.
que é a psicografia? É quando um espírito, não com corpo físico, portanto, morto ou desencarnado, como vocês quiserem chamar, através de um médium, comunica-se pela escrita. Isso é psicografia. O que foi essa pesquisa científica? Eles pegaram médiums psicográficos realmente validados pela qualidade do trabalho, porque o ser humano é falível, então médiums realmente validados pela capacidade de serem intermediários para estas comunicações escritas, fizeram um scan, né? Fizeram um scan deles e pediram para eles discorrer sobre um determinado tema e mapearam as áreas cerebrais do médium envolvida nesta atividade. Aí eles pediram para os médiuns entrarem em transe mediúnico, todos entraram e da mesma forma o scan foi feito, não é? A ressonância correu e eles pediram para os espíritos comunicantes usarem o mesmo tema para discorrerem. Bom, para surpresa, acho que dos pesquisadores não, mas de muitos que entenderam assim, as áreas do cérebro do médium utilizadas pelo espírito comunicante com a mesma, o mesmo tema e a mesma metodologia escrita foram completamente diferentes. E nós começamos a ter evidências, por exemplo, de ondas gama, que são ondas muito rápidas, elas estão muito acima da beta, em que médiums paranormais e xamãs entram quando estão em transe. Nós sabemos hoje, por estudos neurocientíficos, que quando nós estamos em onda gama, nós somos capazes de máximas de sentimentos de gratidão e de misericórdia. E a manutenção destes sentimentos nos mantém em onda gama, e a onda gama é um movimento de maior nível de prazer interno e de saúde física. É claro que a gente não consegue manter um padrão gama, oxalá pudéssemos, hoje é impossível, porque afinal de contas, vamos combinar, nós estamos vivendo um período extremamente caótico, difícil, desafiador da humanidade terrestre. Mas essas ondas gama, que eram desconhecidas, hoje elas são estudadas em Harvard, no MIT, teve um trabalho da psicóloga brasileira Gilda Moura, que é extraordinário o trabalho científico que ela faz com ondas cerebrais, porque ela estuda um capítulo especial de pessoas que têm contatos diferentes, né? E ela tem um trabalho extraordinário com estas ondas gamas, que estão hoje na neurociência, na crista da onda. Fala-se muito, estuda-se muito de ondas gamas. Então, percebam, nós sabemos que os médiuns, os paranormais, quando estão em transe mediúnico, estão nesta onda gama. Eles inicialmente vão para a onda alfa, e da onda alfa eles são catapultados para uma onda mais rápida que a gama, e ela se mantém por um determinado tempo. Nos estudos do Sérgio Felipe de Oliveira, nós temos ápices desta onda, e depois nós temos queda, a cada... é diferente de médium para médium, mas digamos que a cada 30 minutos nós tenhamos um pico, depois ela desce, depois ela tem um pico, depois ela desce, porque é lógico, o cérebro também precisa se reparar, né? Precisa reciclar. Então, estas ondas, elas propiciam. Agora, se nós continuarmos a pensar dentro da caixa tridimensional, como é que você vai entender a onda gama? Como é que você vai entender pessoas que passam por tratamentos espirituais e dizem, são curadas. E você vê exames e são curadas, não é? E, olha, para mim, você nunca pode separar as coisas, né? Nós temos que agregar, tudo que é bom tem que ser somado, né? Então, se você tem, a medicina oriental fala de campos energéticos, a medicina ocidental fala de tecnologia. Se você unir as duas, você já tem uma visão maior do ser humano. Se com essas você colocar a medicina ayurvédica, com os filtros que você entender necessários, você aumenta ainda mais a sua gama. Aí você vai olhar para a fitoterapia, onde você tem drogas vegetais, e 23% das drogas vegetais estudadas no mundo e padronizadas no mundo são da flora brasileira. Então, o Brasil, sozinho, tem 23% deste estudo extraordinário que é a fitoterapia, que é usada pelo povo de forma muito grande, principalmente em países do terceiro mundo, e usada sem padronização, e aí que está o perigo, né? Porque estas drogas estas drogas vegetais usadas sem a padronização, quer dizer, sem os processos
de purificação, elas têm contaminação de microflora, elas têm substratos que não são convenientes serem usados, tal. Mas a padronizada, ela é excepcional. E eu aqui na minha prática médica, eu tenho resultados maravilhosos usando fitoterapia. Às vezes eu associo fitoterapia com alopatia, com homeopatia, por quê? Porque eu estou tratando um universo que é o meu paciente, por respeito ao meu paciente. Porque eu quero realmente entender, e para mim esta é a medicina do terceiro milênio, em que o médico, ele se coloca junto do paciente, não do outro lado da mesa, não como dono do paciente, que aliás é um jargão horrível, né? Mas ele se baseia, assim, na evidência, porque esta, para mim, é uma medicina maravilhosa, a medicina baseada em evidência. Ele se baseia na evidência do ser multidimensional que está ali, do ser que tem emoções, do ser que tem pensamentos, do ser que tem sentimentos, do ser que tem ações, porque todas estas frequências energéticas impactam de forma poderosa no corpo físico, que é a organização energética mais densa que nós temos. É onde a energia está mais condensada. Ela é tão condensada que a gente acha que ela é contígua, e não é. Se nós colocarmos uma lanterna na palma da nossa mão, a luz é visível no dorso da mão. Então, mesmo que nós tenhamos ossos, minerais extraordinários, né, com trabéculas que se modificam na necessidade que nós damos aos ossos de suportar o peso do nosso corpo, o nosso trabalho, o nosso sedentarismo, elas se modificam. Se você falasse isso há 50 anos atrás, as trabéculas se modificam se você modifica a sua forma de viver, iam dizer que você era maluco. Hoje a gente sabe disso, porque os exames estão aí mostrando para nós. Então, quando nós pensamos, né, que o corpo que está ali é uma parte do paciente que nós estamos tratando, nós somos muito mais aptos a dar a este paciente as condições necessárias para que ele, com o seu esforço e a absorção daquilo que a gente passa para eles, também trabalhe na sua cura, né? Eu entendi muito mais isso quando o Rodolfo foi embora. Quer dizer, nós somos capazes de fazer, mas você precisa entender o processo. E para entender o processo, a medicina do terceiro milênio tem que estar aliada ao conhecimento da espiritualidade que a cerca. Tem que estar aliada ao conhecimento de que aquela energia que anima o corpo é uma alma eterna. Uma alma com história pregressa. E uma alma que tem 10% de consciência de quem é, 90% que é o passado e muito maior parte o potencial futuro, lhe é desconhecido. Contudo, é exatamente este 90% inconsciente que dita as nossas respostas, porque nós temos apenas de 100 a 500 milésimos de segundo para dar uma resposta emocional. Isso é muito pouco. Não dá tempo do frontal, do pré-frontal, exercer o freio de ética e de estratégia. A gente normalmente responde por reflexo condicionado, um reflexo que a gente desenvolveu, sabe-se lá, há quantos milhares de anos. Mas é este reflexo que, de forma muito poderosa, condiciona as nossas respostas. E condiciona as nossas respostas, inclusive, a nível físico. Não é? Então, assim, eu tenho um erro crasso, apesar de saber que eu não posso comer chocolate, doce, de modo geral, eu sou louca por doce. Quanto mais ansiosa eu estou, mais vontade de doce eu tenho, né? Bom, mas eu sei que eu não posso comer, eu não sei viver sem doce, eu vou ser uma pessoa infeliz sem doce, eu vou ficar mais ansiosa sem doce. Ok, então faz doce com xilitol, que ele é menos ruim. O xilitol vem da natureza, ele é menos ruim, ele não vai aumentar minha glicemia, porque a célula cancerígena se alimenta do açúcar. Então, eu posso, com modificações na minha forma de viver, me adaptar às necessidades do meu corpo físico. Mas o profissional da área da saúde, seja qual for, ele precisa estar atento para este macro-universo no qual estamos inseridos todos. Porque nós, a nosso tempo, também poderemos, eventualmente, sermos pacientes, e seremos. Indiscutivelmente, seremos pacientes. Então, é importante que, neste momento em que o universo está cabendo na tela de um computador, né? O conhecimento está vindo na tela de um computador, tenhamos discernimento e lucidez para
encontrar aquilo que hoje nos soa como verdade e tenhamos esta verdade alinhada em nossa mente. Mas nunca alijemos o nosso coração disto. Porque um ser extremamente racional, ele não exerce empatia. E a empatia tem que ser a base do profissional da saúde. É impossível imaginarmos um profissional da área da saúde sem empatia. Se nós não formos capazes de nos colocarmos no lugar do outro, sem preconceito, sem julgamento, nós estaremos apenas tocando a superfície do problema. A manifestação, litíase biliar, um câncer de reto, uma varíze, uma úlcera varicosa, uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Como é que a gente vai tratar uma patologia autoimune se a gente não entender que a doença autoimune é gerada pela rejeição da pessoa em relação a ela mesma? Hoje nós temos um volume absurdo de pessoas com fibromialgia. A gente sabe que fibromialgia é um diagnóstico de exceção, quando você tentou diagnosticar tudo e nada, então é fibromialgia. Mas quantas pessoas hoje não são diagnosticadas com fibromialgia na primeira consulta, sem nenhuma pesquisa, sem nada? Porque fibromialgia hoje é comum, todo mundo tem fibromialgia, mas não é assim. As doenças degenerativas hoje estão galopantes, mas estão galopantes porque nós temos um nível de vida extremamente estressante e superficial. Quanto mais superficial nós somos, menos a gente sabe a respeito de si próprio, menos a gente é capaz de escutar o corpo, e nós precisamos escutar o corpo. O nosso corpo, e nós profissionais da área da saúde, temos que escutar o corpo do outro, que o outro não consegue escutar. E nós temos que ter a capacidade, então, de sermos empatas. A espiritualidade nos dá esta capacidade. Porque quando nos sentimos conectados ao todo pela energia do universo, a gente deixa de estar distante. É fácil para a gente estar junto. É fácil para a gente estar ao lado. E nós precisamos estar ao lado do paciente. Gente, não tem aparelho tão bom para diagnosticar um paciente quanto o seu médico. Não há. O médico ainda é o melhor aparelho para ficar ao lado do paciente no diagnóstico. E não há livro, ou enciclopédias, ou estudos, ou artigos científicos tão bons quanto o paciente. O paciente mente, corpo e emoções. O paciente que está imerso numa onda energética que condiciona e que é por ele condicionada na resultante da saúde ou da doença. Então, a medicina do terceiro milênio, ela tem que sair da terceira dimensão e abraçar a multidimensionalidade a fim de ser, de fato, curativa. E este é o nosso desejo. Nós precisamos muito curar, ajudando o paciente a curar-se, porque nós fazemos a nossa parte, mas a parte do paciente tem que ser feita. Você precisa ter, então, o quê? A adesão, a aderência do paciente ao que você propõe. Como é que você vai ter a aderência do paciente que você propõe se você não for empático com ele? A gente escuta isso muito na prática. Eu passei, quando eu era chefe dessa equipe de 400 médicos, eu tinha que escutar as reclamações, elogio vinha raramente, eu tinha que escutar as reclamações. E o que eu escutava era isso: o médico não olhou para mim, o médico não me examinou, o médico não pôs a mão em mim, o médico não me ouviu, eu estava falando para ele, o médico não me ouviu. E eu examinava esses pacientes, né? Eu era a segunda opinião, tá? Eu examinava esses pacientes. Na maioria das vezes eu concordava com os meus colegas, mas o meu enfoque, a minha aproximação era diferente. O paciente saía com a mesma receita, porque eu não fazia nenhuma outra receita, uma vez que o colega estava certo, mas o paciente saía feliz. Por quê? Porque ele tinha sido ouvido. Aí você vai falar, puxa, mas os convênios dão 15 minutos para a gente atender, no PS tem lá uma fila enorme, se eu ficar um tempão atendendo. Exato, por isso que eu estou dizendo. O atendimento da urgência e da emergência, ele tem que ser sumamente objetivo. Mas isso não quer dizer que eu não posso ouvir o paciente. Eu posso sentar o paciente examinando e conversando com ele ao mesmo tempo, que é o que eu fazia quando eu atendia em pronto-socorro. Eu não deixava de ouvir. A medicina do terceiro milênio precisa aprender a ouvir, não apenas ao corpo físico, mas ouvir ao corpo espiritual que está ali, animando a este corpo físico. E também ouvir a sua própria intuição, e também ouvir a si próprio. Porque nós somos muito mais afáveis à dor do outro quando nós compreendemos a própria dor. Eu mudei
fiquei muito mais próxima dos pacientes com câncer quando eu descobri o meu câncer. Puxa, a gente tem alguma coisa em comum, né? Eu atendo muitos pacientes de câncer aqui no consultório, muitos mesmo, pacientes oncológicos aqui no consultório, mas, assim, a minha resposta para eles é o estímulo que eu encontrei para deixar minha doença de lado. Tem pacientes que já estão sem prognóstico, não é? Mas eles não querem ouvir de você isso, eles querem ouvir de você que a vida continua. Eles querem ouvir de você que é possível. Olha, mas se eu acredito que o corpo fica e a alma vai, é claro que a doença vai ser curada. O corpo fica. Qual é a única certeza que a gente tem quando nasce? Que o corpo físico vai morrer. É a única certeza que a gente tem. Então, você não precisa ser duro com o paciente lembrando isso, mas você pode induzi-lo a entender que é apenas a roupa externa que ele vai deixar. E esta é a base da medicina do terceiro milênio. A compreensão de que não vivemos apenas na terceira dimensão. Eu considero um tripé, obviamente, obrigatório se queremos ser seres melhores do que quando chegamos aqui, né? Eu acho que nós temos que ter conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Se nós não praticarmos o dificílimo autoconhecimento, porque é espinhoso olhar para as nossas falhas, se nós não sabemos onde estão os nossos erros, como é que a gente vai melhorar quem somos, né? Você só sabe que a sua casa tem um vazamento quando aparece uma mancha na parede. As nossas imaturidades que se refletem como falhas morais e éticas vêm exatamente da superfície. Agora, se eu não sei que elas existem, e veja, aquilo que no outro mais me irrita é o que está em mim e eu não quero ver, isto a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria ensinam, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou melhorar o que eu sou? Então, o autoconhecimento é extremamente importante se nós querermos ser pessoas mais harmônicas, mais felizes consigo próprias. Se nós queremos não carregar mágoas, nem raivas, nem ciúmes, porque essas emoções, elas advêm de imaturidade. E quanto mais nós procuramos o autoconhecimento, mais nós amadurecemos e, portanto, começamos a flutuar acima desta frequência vibratória, destas emoções que são rasas. A segunda perna, tão importante quanto, é o conhecimento. Porque quanto mais nós sabemos, quanto mais amplo é o nosso universo, quanto mais ferramentas nós temos para responder aos desafios da vida, melhores respostas nós vamos prover. Óbvio, né? Se você tem alguém capacitado em TI, ele vai ficar muito mais adequado para resolver um problema desta área maluca do que eu, por exemplo, que sei apertar alguns botões do meu computador e não me peça para apertar 2 ao mesmo tempo, que vai dar encrenca. Eu não fiz um PowerPoint, porque eu tenho certeza que eu não ia conseguir compartilhar com vocês. Então, assim, o autoconhecimento é essencial, né? Mas a terceira perna, que é igualmente importante, é a prática do bem. E a prática do bem a qualquer ser vivo, porque nós somos sencientes, mas o animal também é, e atualmente já se fala em neurologia dos vegetais. Existem trabalhos extraordinários de biólogos, botânicos e neurocientistas que provam que o vegetal também tem percepção. Ele não tem dor, ele não tem medo, mas ele tem percepção. Percepção de risco, de extinção, percepção de prazer. Esta percepção começa no vegetal. Então, a prática do bem nos coloca em algo que eu acho excepcional, ser útil. E nós só somos felizes quando somos úteis. É muito bom você ser útil, você saber que você fez a diferença para alguém. Seja de alguém, uma planta que está com sede, um animal que está machucado, ou um ser humano que está na rua. A medicina do terceiro milênio, ela vai ter que fazer esta conjunção. O médico tem que saber quem é, ele tem que ter o conhecimento amplo, não apenas de um lado da medicina, mas de todo este universo que é a medicina planetária, e ele vai ter que praticar o bem, acolhendo, sendo empático, estando ali para segurar a mão, né? É utópico? Não, não é, não. Isso é o terceiro milênio. Esta é a nova terra para a qual eu acho que todos nós queremos migrar, porque está muito difícil viver o mundo que a gente está vivendo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou bem cansada de corrupção, catástrofe, violência. Você só vê isso. E vejam, por que a gente só vê isso? Porque é isso que atrai o holofote. É isto que atrai o holofote. O bem não é midiático, nem precisa ser. O bem está na estrutura, está na base.
não é? Agora, o mal chama muita atenção, mas se nós formos estudar estatutos, regimentos, leis, o extraordinário avanço desta humanidade desde a Revolução Francesa é indiscutível. Hoje nós temos estatuto dos animais, da criança, do adolescente, do idoso, temos regras, porque nós ainda não somos capazes de nos mover pela responsabilidade com o outro, pela ética, então nós temos regras, temos leis. Hoje é muito mais seguro você envelhecer, porque a medicina te traz a possibilidade de viver mais longe. Mas você tem que viver com qualidade, não num asilo. Então, se nós não aguentamos este mundo que existe, é porque em nós já vibra uma nova frequência. E nós podemos e temos a obrigação de buscarmos sermos os ferramenteiros, os carpinteiros, os pedreiros da construção desta nova forma de vida, em que a fraternidade seja o bem comum. Hoje a gente fala que fora da caridade não há salvação. Eu não gosto disso, porque a caridade tem um em cima e um embaixo. Eu gosto da fraternidade, todos no mesmo nível. É para isso que a gente existe. E será que existe profissão mais fraterna do que a área dos profissionais de saúde? Nós estamos exatamente no momento em que o ser humano está mais vulnerável. Nós estamos ali para dar a ele a âncora, a mão, o caminho. Então, nós temos uma obrigação muito grande, muito séria, em trabalharmos em nós esta consciência. A ética da nossa profissão ela é muito forte, muito perfeita. Nós temos que ser éticos como profissionais, mas temos que ser éticos como seres humanos da família da humanidade terrestre. Porque a ética, que a maioria das pessoas não consegue mais definir o que é ética, a ética é que será o norte do novo homem da nova terra. Né? Então, se eu pudesse compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu estou falando com vocês é exatamente a experiência que eu vivencio. Quando eu saí da faculdade, eu pensava um pouquinho assim, não muito, porque eu queria aprender, eu queria fazer, eu queria operar, gente, entendeu? Se alguém deitasse na minha frente, eu já catava o bisturi. Eu tinha uma fome de cirurgia, adoro cirurgia, para mim é uma arte. Mas hoje eu não sou capaz mais de ser cirurgiã, porque o paciente vem para você, você opera, depois você dá alta e ele só volta para você se complicou. Não tem a relação médico-paciente. Então, eu optei pela slow medicine, pela cadeira de clínica, porque eu quero estar com o meu paciente no momento da maior vulnerabilidade, no momento em que ele está melhor, mas eu quero estar na relação médico-paciente, conhecendo a Rencapenque e o Rex. Eu sei até o nome dos cachorros, papagaio, golfinho, peixinho, tudo. Porque é importante, eu tenho esta relação importante com eles. Isto faz bem para a minha alma. Eu me sinto útil. Então, é isso que eu estou passando para vocês. Eu gostaria muito que vocês tivessem o prazer profissional que eu tenho. Né? É lógico, a clínica privada, eu era CLT, eu fui CLT a vida inteira, de cair meu salário na hora certa, ter férias, cesta básica, 13º. Hoje eu não tenho nada disso. E isso também me levou a um desapego, porque eu simplifiquei muito a minha vida. Eu atendo todas as faixas, mas então, é lógico que o valor da minha consulta, ele é baixo. Por quê? Porque eu quero atender pessoas. Né? Os colegas falam, nossa, o que você fez, tantas pós, você tinha que cobrar 4 vezes o que você cobra. Eu não posso fazer isso, porque o Brasil é um país pobre. Né? O importante para mim é atender. Por quê? Porque é isso que me alimenta, é isso que me dá força, é isso que me dá vontade de sair da cama todo dia e trabalhar. É bárbaro estar com os meus pacientes, entendem? E é isso que eu desejo a todos vocês, que vocês tenham prazer nesta profissão sacerdócio que nós escolhemos, que compensa a alma, que faz a gente chorar de tristeza, faz a gente chorar de alegria, mas que quando a gente fechar a história, né, vai deixar um legado para a nossa eternidade, de termos podido ser úteis ao nosso próximo. Era isso, pessoal. Obrigada, muito obrigada pela atenção. Para mim foi extremamente honroso estar com vocês, e eu espero que a vida possibilite a todos nós encontros próximos. Mônica, nós te agradecemos imensamente por estar aqui conosco, e eu gostaria de passar agora para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui, eu gostaria de começar com uma pergunta pessoal, começando por mim aqui. Ou seja, na medicina do terceiro milênio, na realidade, a gente tem que desenvolver cada vez mais a intuição. Isso é uma regra comum, que nós aceitássemos a intuição
como uma ferramenta maravilhosa para podermos, no atendimento do paciente. Então, como desenvolver ou aperfeiçoar a intuição na prática clínica? Como um indivíduo que está ouvindo o que você falou pela primeira vez aqui, sobre a intuição, como ele pode fazer para desenvolver essa intuição? Olha, Genilson, a intuição, ela está dentro daquele espectro da paranormalidade, então ela é orgânica, fisiológica e DNA dependente, todos temos, todos os seres humanos têm. O desenvolvimento da intuição é muito simples, basta você começar a acreditar nela. Aí vem a pergunta, mas quando eu sei que é intuição e quando é a minha mente? A intuição, ela é muito forte, ela não vem em palavras, ela vem numa sensação, num sentimento, ela surge dentro de você, e à medida em que você vai seguindo a sua intuição, ela vai ficando cada vez mais forte. Então, eu particularmente, quando comecei a desenvolver minha intuição, quando eu ia dormir, que eu entrava em onda alfa, que é aquela sonolência, eu realmente pedi ao universo que me permitisse desenvolver a minha intuição, com o compromisso de acreditar nela. Então, hoje a intuição, tanto é que eu adiantei em 8 meses a minha colonoscopia, porque eu senti que eu deveria encurtar as minhas férias para fazer, e graças a Deus eu peguei um tumor de 2 centímetros. Perfeito. Tem alguns agradecimentos, a Valéria. Bom dia a todos. Doutora Mônica, que alegria estar aqui no NESB. Abençoado dia a todos. Mônica, que Deus te ampare em sua missão para que esteja cada vez mais na luz. Desde já, gratidão pelo seu trabalho incansável. A Ilane, bom dia, linda palestra, parabéns, doutora Mônica, muita saúde, paz, alegria e força. A Vera diz, grata por sua generosidade, não apenas dividindo conhecimentos teóricos, mas mostrando com a sua vivência que há caminho sempre. Precisamos enxergar e escutar o que Deus tem a nos oferecer. A Latif, bom dia a todos, grata pela linda palestra, por dividir conosco seu conhecimento, muita luz no seu conhecimento. A Ardilene diz, excelente palestra, a empatia é tanto no trato do paciente profissional, quanto para uns para os outros. Se a maioria dos médicos ainda precisam se ver uns nos outros. Né? Com certeza. Mônica, você atende pacientes de todas as estirpes, de todas as idades, de todas as doenças, mas como um paciente como um todo. Eu sempre faço essa pergunta para os meus palestrantes, muitas vezes, quando trabalho, no trabalho da espiritualidade na prática clínica, nós encontramos matizes as mais variadas possíveis, desde indivíduos que têm uma religião estabelecida, uma fé determinada, como aqueles indivíduos que não acreditam absolutamente em nada. Aí eu te pergunto, você tem pacientes também agnósticos ou ateus? Tenho sim. Eles vêm me procurar porque eles acham que eu dou um diferencial, apesar deles não acreditarem em nada além da terceira dimensão. Mas eles acreditam em fitoterapia, acreditam em ortomolecular, acreditam em acupuntura, né? Ter religião, para mim, não é essencial, Genilson. Saber-se um ser eterno, sim. E esses pacientes todos têm essa consciência, que são eternos. Eu tenho um paciente, que é um garoto de 16 anos, que não acredita em absolutamente nada, a família me trouxe porque ele tem ideação suicida desde os 7 anos de idade, ele marca dia para se matar, é uma coisa maluca, desde os 7 anos de idade, ele diz que no dia 31 de janeiro de 2015 ele vai se matar, desde os 7 anos de idade. E eu converso muito com ele, na verdade ele deixou de ser paciente, ele passou a ser amigo, porque a gente, para poder conversar com ele, eu entrei num jogo chamado Golf Rivals, e a gente joga golfe juntos, e aí conversamos muito. Então, normalmente meia hora por dia nós temos conversado. Ele não acredita em absolutamente nada que ele não possa tocar, né? Aí eu perguntei se ele podia tocar a morte, porque ele acredita muito na morte. Ele falou, não posso tocar a morte. Você toca a vida? Claro, eu estou vivo. Eu falei, então, como é que você acredita em alguma coisa que você não toca? O que você quer quando você se matar no dia 31 de janeiro? E aí ele começou a mudar. Então, eu nunca imponho a minha crença, porque eu não tenho esse direito, nem é pedágio, nem é o local para isso, não é o fórum. Mas quando o paciente acredita em algo mais, é muito mais fácil você fazer o link. Quando ele não acredita, você tem que ir por meios mais racionais, e aí eles aceitam. Existe, nós, quando trabalhamos com estudantes de medicina, numa fase inicial,
existe muitos alunos que desconhecem esse aspecto da espiritualidade. Tá? E uma das coisas interessantes na cadeira é que, da mesma maneira que eles começam a estudar a medicina, no sentido de poder tratar os outros, quando eles começam a fazer medicina e espiritualidade, eles começam a olhar para si próprio, eles começam a desenvolver os seus valores. Mas é uma disciplina optativa em que vão fazer a disciplina aqueles que querem realmente. Claro. Então, isso já tem um viés aí, porque são aqueles que têm uma ideia de tentar se modificar. Então, eu tenho notado que, no final do curso, não só eles aprendem para a medicina de um modo geral, como eles se transformam também, estimulando cada vez mais essa transformação interior que o conhecimento nos permite ter. Nós partilhamos essas lives que nós fazemos como um conteúdo assíncrono para eles, como na realidade a gente está fazendo tudo por educação à distância agora, e nós damos tarefas para eles. Tá? Que mensagem você daria para um estudante de medicina, desde o primeiro período até o 12º período agora? Que mensagem você daria, não para um médico já formado, já com a situação, digamos assim, já desenvolvida, com a cabeça muito feita, mas um jovem, o que você diria para ele, com uma experiência que você já tem, se você tivesse que começar hoje fazendo uma medicina com a experiência que você tem, o que você diria para ele? Para esse jovem estudante de medicina? Use seus 6 sentidos. Olhe muito, escute muito, cheire, sinta o gosto, toque o paciente, mas, sobretudo, permita que o seu 6º sentido, que é a intuição, o dirija de encontro ao seu paciente. Não há livro de medicina melhor do que o paciente. E não há nada melhor para um paciente do que um médico aberto ao horizonte ao lado dele. Né? Então, não estude muito, tem que estudar muito, mas estude também a si próprio e lembre-se de se ver no seu paciente. Projete no seu paciente você mesmo ou quem você ama e faça pelo seu paciente o que você gostaria que fizessem por você. Tem aqui uma pergunta. Pode fazer. Mônica, aqui nós temos vários elogios e muitos agradecimentos à sua palestra. E uma pessoa pergunta, doutora Mônica, é possível consulta online? Sim. Hoje, nós, por causa da pandemia, todos nós estamos trabalhando online, né? Porque as pessoas com mais vulnerabilidade não vêm nem no consultório, então todos nós estamos atendendo online. E online significa que você não examina o paciente, então você tem que conversar com ele muito para você poder sentir toda a energia que o cerca, né? E como ela faria esse contato? Ela quer o meu contato? Sim. Então ela pode ligar para 11 9630 54314. Tá. Ok. Mônica, e certa vez assisti uma palestra no TED de um médico de Stanford, e ele colocou uma experiência bastante inusitada e interessante que eu gostaria de dividir com você e com as pessoas que estão conosco neste momento. Ele tinha um paciente com câncer de pulmão, e ele foi acompanhando, e já tinha feito o diagnóstico, e o paciente foi definhando. Nos últimos momentos da sua vida, ele estava presente lá na cabeceira, no leito do hospital com o paciente, e ele conversou com ele, e chegou um determinado momento que o paciente disse: doutor, o senhor não vai me examinar, o senhor não vai me auscultar? E ele achou aquilo de uma maneira muito inusitada, quando ele disse que, porque o paciente queria conversar com ele, queria que ele o examinasse. Então, eu acho interessante que ele o auscultou, o examinou, e depois ele, conversando com os colegas de Stanford, da universidade, ou seja, o pessoal que fazia antropologia, nesse contexto, eu acredito que a doutora Mônica deve ter perdido o contato com ela. Você está aí ainda, Mônica? Ela saiu. Eu acho que nós perdemos o contato com ela agora, ou seja, a internet dela deve ter pifado.
Então, só para terminar essa história, para vocês, já que eu comecei, ele conversou com os colegas deles, antropólogos de Stanford, e os médicos disseram, você não entende que o fato de você examinar um paciente é um ritual? O ser humano necessita de rituais. Ou seja, existe rituais de batismo, existe rituais de crisma, de primeira comunhão, existe ritual de casamento, que a gente geralmente associa à religião. E a relação médico-paciente, o tocar no paciente, o examinar do paciente, mesmo que nós tocamos e examinamos o paciente, para fazer um diagnóstico. E, em seguida, induzir o tratamento adequado para ele. Mas, nesse caso, quando nós usamos o fato do exame físico, a compreensão que o paciente tem é que existe uma espécie de ritual, de uma ligação muito próxima entre o paciente e o médico. Então, pessoal, nós vamos... A doutora Mônica acabou, a internet dela deve ter sido desligada, a ligação caiu, foi exatamente às 10 horas, no nosso horário. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e encerrar a nossa live de hoje. Então, agradecemos a presença de todos vocês, a oportunidade de podermos estarmos aqui, todos nós juntos, trabalhando e servindo a causa do bem, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, por Ele ter permitido que nós estivéssemos aqui juntos, irmanados em um só pensamento, e uma só vontade, um desejo sincero de trabalhar e servir no bem, e que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare a todos e nos despeça em paz. Então, muita paz, muita luz para todos vocês, e até